Boa noite, irmãos. Agora sim, não é teste, para valer. Estamos iniciando então o nosso culto dessa noite. Eu peço que você no seu lar junte sua família para um culto doméstico com apoio nosso aqui, a nossa equipe de transmissão, louvor, bom? Muito obrigado pela sua presença, que Deus esteja abençoando. E como já temos falado, irmãos, separe esse momento especialmente para ouvir a palavra de Deus, bom? Junte toda a família, bom, seja no sofá, como temos falado, junto na mesa de jantar, tá bom? Lá no gabinete de estudo, na mesa do computador. O importante é todo mundo participando, ouvindo da palavra do nosso Deus. Então, estamos compartilhando o link do WhatsApp da igreja para que você possa acessar. E após as mensagens, todos os cultos gravados, tá bom? Nós colocamos lá na nossa página ou canal do YouTube. E você pode abençoar outras vidas compartilhando os vídeos que estão lá, tá bom? É um método também de você alcançar pessoas para a glória de Cristo. Eu quero chamá-los para uma leitura inicial, o Salmo de número 149. Salmo de número 149, para nós estarmos nessa noite ouvindo da palavra do nosso Deus. Vamos ler. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Israel. Louvem-no o nome com flauta, cantem-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Amém. Então, que Deus esteja abençoando a cada um. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Pai, eu sou grato pela bondade que o Senhor tem nos dado através do convívio com a família em casa, através do contato com os irmãos, ainda que de forma virtual. Muito obrigado pela bondade que o Senhor tem nos demonstrado, Pai, porque sabemos que essa bondade hoje, toda ela é reflexo do Teu plano eterno, toda ela é reflexo do amor de Cristo demonstrado na cruz, o Teu amor, Pai. Então, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos convidar a nossa equipe de louvor para estar nos conduzindo na adoração ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe vocês. Boa noite a todos, meus irmãos. A paz de Deus encha as nossas vidas e os lares de cada um. Vamos começar cantando, irmãos, o cântico O Rei da Glória. Procure cantar aí, mesmo estando em casa, não ter acompanhamento ideal, às vezes o sinal atrasa um pouco, da velocidade que a gente canta, mas cante para Deus, com certeza Ele vai entender a situação e vai ouvir as suas palavras. Cantemos.
Ok, irmãos, estamos voltando então. Desculpem, tá bom? Houve alguns problemas técnicos, mas com a graça do Senhor, nós estamos aqui agora então para transmitir o culto a você, tá bem? Então, mil perdões pelo atraso que nós tivemos, mas infelizmente há coisas que não dependem de nós, então devemos confiar sempre na bondade do nosso Deus, ok? Agora, muito obrigado pelos irmãos que atentos a qualquer problema estão lá na rede social, lá no nosso WhatsApp, tá bom? Falando com a equipe de
mídia, orientando sobre alguma dificuldade que nós estejamos enfrentando. Louvado seja o nome de Deus por tudo, ok? Vamos então abrir nossas Bíblias. Quero levá-los mais uma vez para o livro de Isaías, tá bom? Livro do profeta Isaías, capítulo de número 41, iniciando hoje o mês de agosto com uma notícia boa, né? Já falamos na nossa transmissão de hoje pela manhã, na EBD, na transmissão devocional. Então nós temos, graças a Deus, motivo de nos alegrarmos diante dele, pelo fato de que nós temos, tá bom, agora a entrada na primeira fase do retorno. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. Então vamos confiar mais e mais que tudo está no controle do meu e do seu Deus. Amém? Vamos então passar para a leitura do texto que iremos pregar. E próximo aqui do final da pregação, eu, como costumeiramente tenho feito, eu gostaria de ouvir, né, o seu recado, o seu oi, para a gente poder complementar vocês e que Deus esteja nos abençoando. Vamos, por gentileza, então, ler o texto de Isaías, capítulo de número 41, a partir do versículo de número 14, tá bom? Isaías 41, 14 até o versículo de número 20. Leiamos a palavra do nosso Deus. Isaías capítulo 41, versículo 14 até o versículo de número 20. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os padejarás, e o vento os levará, e redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos, desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Conjuntamente, porém, no ermo o cipreste, o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Amém? Então, lida a palavra do nosso Deus. Vamos então orar e pedir que Ele nos guie na reflexão da palavra dele. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Que o Senhor esteja conosco. Somos gratos a Ti por tudo que temos, Senhor, experimentado. Que a Tua mão poderosa continue nos abençoando e nos guiando, porque precisamos de Ti. Somos gratos por tudo. Fica conosco na meditação da Tua palavra santa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados irmãos, orando, bom, e agora, dependendo de Deus, vamos para a exposição da Sua palavra. Amém? Lembrando do que nós temos visto nos domingos anteriores, para você entender um pouco, tá bom? Deus ordenou que o seu povo fosse consolado. 3 vozes são então chamadas para o exercício desse dever de consolar o povo de Deus. O seu consolo vem através da demonstração que Ele é maior do que os governos, que Ele é maior do que os agentes naturais, de que Deus é maior do que os ídolos fabricados pelo homem. No capítulo 41, então, nós entramos, o Senhor chamando as pessoas a apresentarem diante dele suas causas, suas dificuldades. E o Senhor, então, se demonstra como o grande Deus dos deuses. As pessoas ouvem, os povos ouvem, mas eles não estão atentos ao que o Senhor está ensinando. O Senhor, então, vira-se para o seu povo, o povo de Israel, e diz que Ele está com o povo. Apesar de todas as questões, Deus está com o seu povo. O capítulo 41, então, ele continua na admoestação, ou seja,
no ensino, na orientação, no cuidado que o Senhor nosso Deus teve com o povo de Israel no passado e tem hoje com a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos lá, mergulhando no texto, que segundo a sua versão, se você estiver seguindo a Almeida Revista Atualizada, nós temos duas divisões aí. Uma que vai do versículo 14 até o versículo 16 e outra que segue do 17 até o versículo de número 20. Com o versículo 14 nós começamos com uma das palavras, tá bom? Que é tão preciosa para nós hoje, tá bom? O conjunto de palavras que diz: não temas, tá bom? Não temas. É um encorajamento de um pai para o filho que tem medo do escuro e pede que o seu filho, bom, segure sua mão e não tema o que está acontecendo. Não tema é também o grande brado que o Consolador dá àqueles que estão caindo, tá bom? Caídos no desespero. Não temas também é a grande exortação que um general faz para um exército que está prestes a enfrentar uma grande batalha. Não temas. Contudo, a forma como Deus se refere aqui ao povo de Israel mostra um cuidado que ao mesmo tempo mostra a insignificância das criaturas diante de Deus. Quando eu falo insignificância, eu não estou me referindo à questão de valor, certo? Quando eu falo insignificância aqui, eu estou mencionando a nossa própria natureza diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Nada. Bom, ou, como o próprio termo chama aqui, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Ao mesmo tempo que eles são animados de maneira correta. Deus tem interesse na vida do seu povo, não pelo que o seu povo pode retribuir a esse Deus. O Senhor ajuda o seu povo, o Senhor tem cuidado com o seu povo, porque Deus decidiu amar o seu povo. Isso para nós traz sim uma certa sensação, talvez de invalidez, talvez mesmo, como já mencionamos, de insignificância, porque queremos que os outros nos amem pelos dotes que nós temos, que as pessoas valorizem-nos pelos talentos que nós apresentamos, pelo que nós possuímos, onde nós moramos ou como nós nos vestimos. Mas Deus está demonstrando o verdadeiro amor que devemos ter para com as pessoas, um amor desprovido de interesse egoísta. Deus mostra ao povo de Israel que eles podem descansar, porque o que Deus tem por eles é algo que é insondável, é imerecível, é impagável, se pudermos usar essa palavra. O povo de Israel não tem nada que possa oferecer a Deus, a não ser o reconhecimento e dedicação de sua vida, por Deus demonstrar um amor tão grande por aqueles que não merecem, por aqueles que são insignificantes. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. O contexto que eles vivem aqui, ou eles viverão, lembra que o profeta Isaías está profetizando tanto para a sua época, como para aqueles que dentro de mais ou menos 2 séculos viverão o cativeiro da Babilônia. Pessoas que estarão se sentindo insignificantes, sem valor, porque estarão sendo escravizadas, estarão longe da sua terra, não poderão estar sendo governados pelos seus reis, não poderão ser levados a cultuar a Deus pelos seus sacerdotes, não poderão fazer as viagens anuais a Jerusalém para cultuar a Deus nas grandes festas alistadas na lei de Israel. Um povo com a sua identidade totalmente despida, um povo com a sua identidade totalmente destruída, em uma terra estranha, aprendendo uma língua estranha, com costumes estranhos. Diante de uma situação como essa, Deus diz: eu te ajudo. Deus sempre nos surpreende dessa maneira. Bom, tinha planos de hoje estarmos fazendo a transmissão de uma forma diferente, mas nós precisamos mudar. Deus está fazendo com que eu, o pregador dessa noite, esteja experimentando também, na transmissão que estamos oferecendo a vocês,
aquilo que o texto está dizendo. Fazemos planos, viemos aqui durante a semana, mas o Senhor não permitiu que fizéssemos a transmissão como nós estávamos esperando. Mas louvado seja o Senhor, que através do reconhecimento de que nós somos incapazes sem Ele, que somos insignificantes, sem a sua presença na nossa vida, nós podemos cultuar a Deus e agradecer pelo seu amor, que nos ama de uma forma que nós não podemos compreender. Então não tema, se você se sentir insignificante, não tema, Deus está controlando nossas vidas, está nos ensinando maravilhosamente a como nos comportar como luz nesse mundo e sal dessa terra. Ele ajudará o povo de Israel como? Antes de tudo, quando Deus age no meio do seu povo, aprendamos isso. Quando Deus age no meio do seu povo, o Senhor tanto se revela mostrando o seu caráter, quem Ele é, para que assim nós venhamos a adorá-lo pela beleza da sua santidade, pela descrição de quem Deus é. Então, no momento em que Ele diz ao povo de Israel, não temas, eu te ajudo, Ele se revela de uma maneira maravilhosa ao povo de Israel, dizendo, eu te ajudo, diz o Senhor. Lembremos, tá bom? Você esteve hoje pela manhã em nossa escola dominical, nossa sala de adultos. Bom, os alunos estiveram pela manhã, estão sendo beneficiados. O que é a palavra Senhor com todas as letras maiúsculas? É o nome divino de Deus. É a forma que em outras traduções, aqui atualizada, coloca Senhor com todas as letras maiúsculas. É o que outras traduções trabalham a tradução como Jeová ou como Javé, o nome do pacto de Deus para com o seu povo. Já imaginou? O Deus que chega para Israel diz, não tema, eu te ajudo. Mas o povo de Israel olha e diz, nós não temos nada para oferecer para ti. Deus chega e diz, eu sou Deus que procurou os teus antepassados para fazer um pacto contigo. Essa é a linguagem que Deus apresenta em Deuteronômio. Isaías está perfeitamente representando aqui. Não te chamou o Senhor teu Deus, ó Israel, porque eras um povo numeroso, era um povo sábio. Não, o Senhor te amou, porque amou os teus antepassados, porque escolheu amar a ti. Está vendo isso? Esse é o amor incondicional de Deus por mim e por você. Então, se os seus planos, como os planos desse pregador, não deram certo hoje, a frustração está no seu coração? Pois é. Mas apesar da minha frustração, eu estou cultuando ao meu Deus nessa noite. Apesar da minha frustração em relação ao tipo de transmissão que eu queria, Deus está falando ao meu coração, e eu acredito que Deus também está falando ao seu coração, dizendo, não temas, eu te ajudo. Eu sou o Senhor que fez um pacto contigo. O texto continua dizendo, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Quando nós temos os termos Redentor e Santo de Israel, nós tanto temos a ação de Deus junto ao povo, o Senhor ajudará o seu povo trazendo redenção, livramento, liberdade do cativeiro babilônico, liberdade do poder da idolatria que escravizou tanto o povo de Israel antes do cativeiro da Babilônia e veio o cativeiro da Babilônia. Bom, eles estavam confinados no Império Babilônico sem poder voltar para Israel. E nesse confinamento, palavra importante para nós, né? Confinamento. Deus purificou a alma do povo de Israel da idolatria. Bom, interessante isso. Quando Deus chama o povo para a reflexão, e essa reflexão pode vir através do cativeiro babilônico, essa reflexão pode vir através da expulsão, como a igreja foi expulsa de Jerusalém nos tempos dos apóstolos. Essa reflexão pode vir num período em que nós somos forçados a ficar dentro de casa, agora na quarentena. Quando Deus faz com que nós tenhamos esse tempo a mais para refletir, Deus está nos purificando de algo. Eu sou o Senhor, o Redentor, é o Santo de Israel. Nos capítulos que nós estamos diante dele aqui, do 40 ao 48, que é, digamos assim, um pacote de capítulos que iremos pregar no livro de Isaías, é algo que Deus deixa bem claro para o povo de Israel. Eu sou o Senhor e não há outro Deus além de mim. Deus quer que o povo de Israel reconheça isso, e ao reconhecer, que a sua vida seja dirigida por esse princípio. Porque quando doutrina é ensinada, quando revelação vem da parte de Deus, ela vem para quê? Ela vem para nos dar, sim, a revelação e a informação de quem Deus é, nos chamando para o relacionamento com esse Deus e para a transformação que o relacionamento de Deus dá a mim e a você.
servo e serva do Senhor. O texto prossegue para nós então, dizendo: eis que farei de ti um trilho cortante, e o novo armado de lâminas duplas. Os bons trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Tu os fadejarás, e o vento os levará, e o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te glorificará no Santo de Israel. A linguagem trazida para cá, ela tanto vem da geografia, tá bom? A ponto de técnicas humanas para produzir um local para habitação, fundação de uma cidade, ou preparar um terreno, um campo para a agricultura. Daí o texto está dizendo sobre trilho cortante, sobre lâminas duplas. O povo então seria usado por Deus posteriormente para trazer mudança e até mesmo juízo aos povos ao redor de Israel. Os termos montes e outeiros, quando são usados na literatura profética, elas podem sim estar se referindo a governantes, elas sim podem estar se referindo a grupos humanos. Então Israel seria posteriormente usado por Deus com um fim específico. Aquele que se sente tão insignificante, Deus pega e usa para a sua glória, porque o melhor recipiente para ser cheio do Espírito Santo é aquele que está esvaziado do seu egoísmo, é aquele que está esvaziado da sua própria vontade, está sedento de algo que ninguém e nada fora Deus pode preencher. Então aquele que se sente insignificante, agora nas mãos do seu Deus, o Redentor, se torna um instrumento para trazer a glória de Deus. Então montes seriam transformados aqui, trilhados, outeiros, que são tipos de montes, seriam reduzidos a palha. Deus usaria o povo de Israel sim para trazer juízo às nações ao seu redor. O texto então termina dizendo: tu padejarás e o vento os levarás, e o redemoinho os espalhará. Ainda técnicas agrícolas, ainda técnicas de aplainar terrenos. Então o povo de Israel seria usado por Deus como alguém chega num terreno, prepara para a fundação de uma cidade, prepara para uma plantação. Deus estaria utilizando o povo de Israel justamente para isso, para lançar bases, para uma transformação que Deus estaria trazendo aos povos. E tudo isso encerra o versículo de número 18 dizendo: tu te alegrarás do Senhor e te gloriarás no Santo de Israel. É interessante a dinâmica do início do versículo 14 para a dinâmica do versículo número 16. O versículo 14 começa com alguém precisando ser animado, alguém que precisa se auto-reconhecer como totalmente dependente de Deus, vermezinho de Jacó, ou vermezinho de Jacó, isso mesmo, povozinho de Israel, que tanto humilha como acaba sendo um termo carinhoso. Tem essa dinâmica. Mas alguém insignificante é chamado e dito que é restaurado, passa pelo processo redentivo de Deus, e ao passar pela transformação de Deus, torna-se um instrumento nas mãos do Senhor para o quê? Aí a dinâmica do final do versículo 16: aquele que começa humilhado, aquele que começa vazio, se sentindo um nada, nas mãos do Criador é transformado em algo para a glória dele. Por isso o povo de Israel termina no versículo de número 16 dizendo que ele seria alegrado, alegraciar no Senhor, e ele se gloriaria no Santo de Israel. Olha o que Deus está falando com o seu povo. Ele nos chama a passar por algo parecido, porque pegando a dinâmica do que acontece aqui, ou o processo da ação de Deus no livro de Isaías, isso é recorrente na história do povo de Israel. Ele se encontra expulso de suas casas, ele se encontra expulso da sua comunhão com o seu povo. Ele se encontra, às vezes, na diáspora, se encontra perseguido por seus governantes, mas o Senhor está com ele, com o seu povo, com a sua igreja. E o Senhor usou a igreja de forma maravilhosa em tempos em que nós, ao olharmos para a história, se a igreja fosse um plano meramente humano, se a igreja fosse algo simplesmente criado pela vontade do homem, a igreja já teria sido destruída. Mas apesar das nossas falhas, das nossas insignificâncias, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos ainda aqui hoje para glorificar o nome do Senhor, anunciando o seu santo evangelho aos povos,
convidando-os a louvar ao Deus de Israel. E continuaremos louvando esse Deus depois do período em que nós estamos existindo, porque a igreja do Senhor, ela não será destruída. Como Deus cuidou do povo de Israel durante o cativeiro, Deus cuida dos seus durante todos os outros momentos da história de Israel e da história da igreja. Bom, então lembremos disso. Encerra a primeira sessão, versículos 14 a 16. Vamos lá, meus amados irmãos. Então, o que é que nós temos aqui? Pegamos os versículos 17 até o versículo número 21. Os versículos 17 a 21 são uma resposta muito poderosa que nós temos. Algo que eu ensinei para vocês alguns domingos atrás. Há pessoas que criticam o livro de Isaías, dizendo que um livro como Isaías não pode ter sido obra de uma pessoa apenas. Daí, às vezes, eles dividem, tá bom? O livro de Isaías, do 1 ao 39 foi um autor, do 40 ao 66 foi outro autor. Há até aqueles que dividem de uma outra forma. 1 ao 39 é um autor, 40 aos 55 é um outro autor, e do 56 ao 66 é um outro autor. Por que há essa diferença, pastor? Primeiramente por causa do estilo literário. Bom, então Isaías era um homem tão sábio, tão erudito de sua época, como o apóstolo Paulo, que dentro do seu livro ele escreve de formas diferentes, mostrando a genialidade. Se você tem talentos e você se consagrar para Deus, Deus usará esses talentos para a glória dele e a edificação da sua igreja. Prova disso, o livro do profeta Isaías. Mas aqueles que não creem, bom, o sobrenatural na ação de Deus, ao olhar para um livro tão criativo, um homem que tem 3 estilos literários diferentes, não tem fé suficiente essas pessoas para olhar e ver a ação de Deus. Então, para eles é mais fácil dizer que nós temos 3 autores, bom, 3 autores que escreveram de forma diferente. Porém, maravilhosamente, o livro de Isaías é tão espetacularmente uma unidade, que quando as cópias ou os manuscritos do Mar Morto foram descobertos, bom, aqueles que dividiam o livro de Isaías em 2 ou em 3, achando que eram 3 autores, achavam que eram 2 ou 3 rolos independentes. Então, quando acharam as cópias antigas do Mar Morto, esperava-se achar 2 ou 3 rolos do profeta Isaías, para tentar comprovar a teoria deles. Mas, para a glória de Deus, a cópia achada nos manuscritos do Mar Morto de Isaías foi um rolo apenas. Porque não apenas a igreja no século 21, ou a igreja depois de Cristo, o povo de Deus antes da igreja surgir, o povo de Israel no Antigo Testamento, o povo de Israel que viveu o período antes do nascimento de Jesus Cristo, sabia que essa obra era obra de um só homem, usado para a glória de Deus. E mostrando que Isaías é o autor do que nós estamos falando aqui, nós veremos nesse trecho do versículo 17 até o versículo 20 certos detalhes geográficos que só podem comprovar uma coisa: o autor desse texto viveu naquele lugar porque sabia o nome das árvores, da vegetação daquele lugar. E é isso que é tomado aqui nos versículos 17 ao 20. Há uma descrição geográfica das terras de Israel ou de Judá. Deus falando ao seu povo, lembrando-lhes da geografia do seu país. Vamos lá? Os aflitos e necessitados buscam água e não asaz, e a sua língua se seca de sede, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. As terras ao sul de Israel e de Judá são terras desérticas. São terras que possuem chuvas em algumas ocasiões, que fazem um verdadeiro mar de lama no deserto, e depois a água some. Então a água é um artigo raro para aquela região. Mas o Senhor, conhecendo bem a geografia daquele lugar, o servo do Senhor, conhecendo bem a geografia daquele lugar, aproveita de elementos geográficos do sul de Judá para mostrar a ação de Deus. Quantos viajantes passaram pelas regiões do sul de Judá e conhecem a sede que cai sobre aqueles povos? Então o Senhor toma aquela sede real daqueles que experimentam o clima seco do sul de Judá para dizer que o Senhor está saciando o seu povo, não da água física, mas do Espírito Santo. Vejamos ainda o que o texto traz para nós. Vamos lá. Abrirei rios nos altos desnudos,
e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira conjuntamente. Porei no ermo o cipreste e o olmeiro e o bucho, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Curiosamente, o derramar do Espírito Santo no Antigo Testamento confunde-se, tá bom? Muito com a ação de Deus de trazer vida ao deserto. Há estudiosos que acreditam que é uma dupla referência, uma sendo ligada sim a mostrar a ação que Deus traria ao povo de maneira sobrenatural, a terra seca sendo tomada como exemplo da vida do povo, mas Deus também mostrando que durante o reinado de Cristo no milênio, aquilo que é morto vai reverdejar, aquilo que não está produzindo bem o seu alimento, durante o governo do Santo de Deus aqui na terra, experimentará colheitas, experimentará uma fertilidade que a humanidade não vê desde o Jardim do Éden. Então podemos ter aqui uma dupla referência: a ação de Deus, a alma do povo, mas também a ação de Deus em relação a tudo aquilo que o Senhor está realizando. Então vejam, aqueles que são chamados no versículo número 14 de humildes e insignificantes, tornam-se instrumentos na mão de Deus. Isso traz para eles alegria? Sim. Traz reconhecimento de que Deus é aquele que pode tanto mudar a sua vida interior, como Deus é capaz de transformar aquilo que está ao nosso redor. E tudo isso é ação de Deus. Marca profundamente a última parte que nós lemos, que é o versículo de número 20. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. A mão do Senhor fez isso, o Santo de Israel o criou. A palavra criar, fazendo uma referência ao início do livro de Gênesis, o início da Bíblia, vai ser uma palavra muito repetida nesse texto do capítulo 41 até o 48 de Isaías. A ideia de que o Deus de Israel é diferente dos ídolos, porque Ele é o Deus que cria. O Deus de Israel é diferente do Deus dos ídolos, porque é o Senhor que tem planejado as coisas antes que elas aconteçam. E é para isso que o povo de Israel está sendo chamado, para reconhecer que o Senhor que criou os céus e a terra é o Senhor que criará novo céu e nova terra. É o Senhor que transformará vidas derrotadas, entregues ao pecado, em pessoas transformadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, vamos orar. Em seguida, eu quero rapidamente cumprimentar os irmãos que estão aqui, tá bom? Nos assistindo. Que maravilha! Nós temos 40 pessoas online e sabemos que outras pessoas assistirão depois desse momento. Vamos orar e rapidamente eu quero dar um grande abraço a todos os irmãos que estão aqui online, tá bem? Senhor, eu sou grato, porque os teus planos não falham e é neles que nós devemos confiar. Que o Senhor derrame das tuas ricas bênçãos sobre todos nós, nos guardando em tudo. Muito obrigado, Senhor. Esteja com o teu povo aqui presente e que nós descansemos em Ti. Dá-nos um bom início de semana, um bom início do mês de agosto. Supre o pão da mesa dos teus servos, que teus servos continuem tendo um teto sobre suas cabeças para protegê-los do tempo. Que nunca falte, Senhor, da tua paz, do teu Espírito Santo na vida de cada homem e mulher que está nos assistindo. Obrigado por Sião, obrigado pelo teu povo a quem nós podemos servir, mas também obrigado porque podemos servir a outras pessoas, a outras igrejas locais, através da rede social. Obrigado, Senhor. O Senhor tem feito isso e nos alegramos na tua presença. Fica com todos nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, rapidamente, só revendo aqui, eu vou me curvar um pouco para poder passar aqui pelo computador. Bem? Então, maravilha. Então, irmão Gerlânio, irmão Mazé Lima, bom, olha só, irmão Nena, Marcelo com seus pais, Fidel, grande bênção, tá bom, na vida de vocês. Cleitinha, estou com dificuldade de poder manusear aqui, tá bom? Pronto. Então, lá do início, a irmã Maria Pinheiro foi a primeira a colocar, né, um boa noite lá no início, que bênção. Irmã Jaqueliane, olha só que bênção. Angélica, tá bom? Deus abençoe sua vida, a vida de Cleber, dos seus pais, que bênção.
todos estarem aí. Bom, um grande abraço, irmãos. Bia está aí, glória a Deus pela vida de vocês, Stephanie, Fidel, irmão Norberto, Marcelo, que maravilha, tá bom? Irmãos, que saudade de todos vocês. Maicon, junto com Pati, com Isis. Abraço, viu, Isis? Que Deus abençoe sua vida. Que maravilha, meus irmãos, é poder estar com todos vocês, tá bom? Nesse momento online. Então, lembrem, tá bom? Mesmo à distância, nós estamos procurando saber como está cada um de vocês e aguardem nesses dias, tá bom? A orientação dos pastores. Nós já estamos providenciando tudo o que for necessário para que quando iniciar, tá bom, a permissão de voltarmos para cá, nós teremos, tá bom, gel nas portas, teremos termômetro para medir a temperatura dos irmãos, os irmãos deverão vir de máscara, haverá algumas atitudes a nós seguirmos, tá bom? Eu e o pastor Rafael estamos providenciando um documento escrito, vamos postar no WhatsApp da nossa igreja para orientar os amados irmãos. Mas, dando aí, tá bom, uma chamada para alguns irmãos, estou sentindo a sua falta na sociedade feminina, masculina, jovens, salas, tá bom, das crianças, adolescentes e no culto. Irmãos, eu sei que é um pouco diferente do fato de estarmos todos juntos, mas o que envolve a reverência, o prazer, eu sei que esse post não é bonito, mas é a forma que Deus me deu para poder falar com vocês, tá bom? Então, vamos procurar estar aqui juntos para louvarmos a Deus em comunhão, mesmo à distância. Grande abraço à irmã Cleo, à irmã Betisa, tá bom? Waltenberg e sua família aí. Pastor Ronilson, um grande abraço. Que Deus esteja abençoando a todos vocês. Irmão Claudivan e sua família, parabéns, irmãos. Que o Senhor continue abençoando a vida de todos vocês. Então, meu grande desejo é que tenham uma semana abençoada e que a paz do Senhor esteja na vida de cada um de vocês. Grande abraço também aí que o irmão Léo acabou de postar aqui uma mensagem, viu? Então, fiquem na paz do Senhor e tenham todos um bom início de semana. Amém.